Você está cansado ou cansada de procurar as normas no site da ABNT e não conseguir encontrá-las? Então não saia daí e confira as nossas dicas de hoje sobre normas da ABNT. Eu sou a Paula Menezes, doutora em Ciências da Saúde, e faço parte do canal Seja PhD, Desmistificando a Pós-Graduação. Hoje você vai entender por que é tão difícil encontrar as normas no site da ABNT, onde você pode encontrar essas normas e qual é a estrutura que você precisa ter para que o seu texto fique dentro das normas da ABNT. Quando eu comecei a escrever a minha dissertação de mestrado, eu fui procurar as normas da ABNT no próprio site da instituição. Só que eu não consegui encontrar. E aí eu fiquei me perguntando por quê, né? Procurei nada, então terminei usando outras fontes. Eu tinha receio de usar outras fontes com medo delas estarem desatualizadas ou não conterem as informações que eu precisava. Mas então eu consegui encontrar outras fontes que eram também seguras e já eu te falo sobre elas, certo? E aí só quando eu fui escrever o post no nosso blog sobre a ABNT foi que eu descobri que apesar da ABNT ser uma entidade sem fins lucrativos, ela cobra um valor relativamente acessível pelas normas que ela publica. Essas normas, elas não são apenas da área acadêmica. Existem também normas que a ABNT publica que são, por exemplo, da área de engenharias, certo? E aí, dentro da área acadêmica, nós temos normas individuais. Mas como assim? Então, só para você ter uma ideia, no ano passado, no final do ano, saiu a NBR 6023, que trata especificamente de referências. Então, perceba, dentro do cenário do texto acadêmico, onde nós temos diversas normas, só as referências ela faz uma norma específica. Então, as outras questões, por exemplo, espaçamento, etc., já são outra norma. Mas você que precisa ter acesso às normas da ABNT não deve se preocupar, porque você não precisa pagar para ter acesso a elas. Por que isso? Existem fontes que também são confiáveis para você usar e ter acesso às normas da ABNT. Então, as universidades, elas são esse caminho. Elas têm acesso às normas da ABNT e criam seus próprios manuais através das bibliotecas. Então, as bibliotecas vão lá, pegam a norma e criam o manual da instituição. Depois disso, ela vai e publica no site da universidade. Isso de forma geral, né? E aí, os alunos de TCC, etc., podem ter acesso. Mas para você que é da pós-graduação, a minha dica é que você use a instrução normativa do programa. Por quê? Na instrução normativa, você vai ter toda a estrutura que a sua tese ou dissertação precisa ter, já de acordo com todas as normas atuais da ABNT. Então, antes de começar a escrever, você já abre a instrução normativa, adequa o seu arquivo de acordo com essas normas e aí começa. Porque dessa forma, você já vai contemplar os elementos obrigatórios que vai precisar ter, os elementos opcionais, deixa tudo ajustado, tudo digitado já na regrinha e não vai ter nenhum problema de na hora da qualificação ou defesa, o avaliador falar para você, mas o seu trabalho não está dentro das normas do programa. Porque isso sempre acontece. E isso é muito chato, porque você vai ter um retrabalho de ter que fazer as adequações. Então vamos deixar que a banca ela faça as avaliações mais críticas do seu trabalho, que vão contribuir com o contexto do seu trabalho. Vamos deixar todas essas formatações já prontinhas de acordo com a instrução normativa. Para consultar as normas da ABNT, além da instrução normativa do seu programa de pós-graduação e dos manuais das bibliotecas, você também tem a nós da Seja PhD, que sempre disponibilizamos conteúdos com muito carinho e dedicação para contribuir positivamente com a escrita da sua dissertação ou tese. Por isso, ao começar a escrever a sua dissertação ou tese, já fique de olho na instrução normativa para ver qual é a estrutura que o seu trabalho precisa ter. Então, eu vou colocar em algum lugar aqui desse vídeo essa estrutura que o seu trabalho precisa ter.
Dentro da estrutura, perceba que existem elementos obrigatórios e elementos opcionais. Dentro dos obrigatórios, nós temos capa, contracapa, folha de rosto, resumo, introdução, metodologia e etc. Né? Já os opcionais, nós vamos ter o quê? Lista de figuras e tabelas, por exemplo, listas de abreviaturas e siglas, são opcionais. Mas o que acontece sempre nas bancas, e já é bom que você fique ligado e ligada, é que como é muito difícil para a pessoa que vai ler o seu trabalho, na hora que você escreve, por exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre parênteses ABNT, né? Então, você não precisa mais colocar no texto o nome Associação Brasileira de Normas Técnicas, você vai colocar só a BNT. Se a pessoa ela não entender essa sigla, ela vai ter que voltar a procurar lá onde foi no seu texto que você anunciou primeiro essa sigla. O que acontece? É difícil de encontrar. Então, sempre na qualificação em defesa, as bancas elas pedem que a gente faça a lista de abreviaturas e siglas, porque na hora que o avaliador estiver lendo o seu trabalho, que ele se não lembrar mais qual é a sigla, ele vai correr lá na lista, que ele já vai saber onde está, e vai ter acesso rapidamente a isso. Então, embora seja opcional, é recomendado que você use e você faça as listas de abreviaturas e siglas, por exemplo. Outro caso de elemento opcional que a gente recomenda fortemente que você use são os agradecimentos. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque nós temos um vídeo só sobre isso e eu vou colocar esse vídeo aqui também, o link dele vai aparecer também nessa tela para que você consiga ter acesso, né, a essa informação. Lá a gente vai explicar para você por que você precisa colocar os agradecimentos, mesmo ele sendo um elemento opcional. A gente vai explicar o que é que tem que ter nesses agradecimentos. Então não deixe de ver esse vídeo, porque ele está cheio de informações importantes e atualizadas para você. Além da estrutura do trabalho, você precisa prestar atenção nas normas de digitação, que precisam estar de acordo com a norma vigente da BNT. Então vamos lá, já abre aí o seu arquivo para ir adequando de acordo com as normas que eu vou te dizer agora, ou então pega um papel e caneta e já vai anotando, porque essas são as normas mais atualizadas, certo? Então, ó, primeiro, espaçamento. O espaçamento, ele sempre deve ser 1,5, certo? Salvo as questões, ou seja, com exceção de quando você tem nota de rodapé, legenda de figura e situações como essa, que também eu vou deixar uma imagem aqui no vídeo para você conseguir acompanhar melhor. Fonte. A fonte deve ser Arial ou Times New Roman, certo? Já o tamanho dessa fonte, ele deve ser 12, com exceção de quê? Daquelas questões que a gente tem lá no espaçamento. Quais? Notas de rodapé, numeração de página, legenda de figura. Só que aqui no tamanho da fonte, o que é que a BNT diz? Que ela tem que ser, essas exceções tem que ser menor que 12. Então, o texto normal, 12. Nas exceções, nota de rodapé, legenda de figura, paginação, você usa um tamanho menor que 12, mas ela não especifica qual. Então, aqui vai a nossa dica para vocês. Você pode usar 10 ou 11 nessas exceções, só que você precisa padronizar. Se você escolher usar 10, então, em toda a legenda de figura, tamanho 10 e espaçamento simples. Em toda numeração de página, tamanho 10. Em toda nota de rodapé, tamanho 10. Isso precisa estar padronizado, certo? Já para as figuras, né? Figuras, tabelas e quadros, que são o que a BNT chama em conjunto de ilustrações. No caso, os títulos dessas ilustrações precisam estar em cima. Então, título de figura, em cima. Título de tabela, em cima. Título de quadro, em cima, certo? Já se essa figura, ou tabela, ou quadro precisar de uma legenda, a legenda vai ficar embaixo. Se você precisar referenciar, né, se essa imagem, por exemplo, ela foi retirada de outro lugar, você precisa fazer a citação da fonte. Então, a fonte também embaixo. Então, em cima das ilustrações, todos os títulos. Embaixo, fontes e legendas, certo?
Aqui você precisa prestar atenção também que o título ele precisa valer por si só. Mas como assim? É o seguinte, na hora que a pessoa que for ler o seu trabalho, ela bater o olho na figura ou na tabela ou no quadro, ela tem que entender aquilo sem precisar recorrer ao texto. Então não tem problema do título da sua ilustração ele ser um título grande, desde que ele passe informação de toda aquela ilustração ali, sem precisar recorrer ao texto, certo? Outra questão importante aqui é em relação à fonte. A ABNT diz que se você pegou, por exemplo, uma imagem ou uma tabela de um artigo, você precisa referenciar isso e pedir a autorização da revista. Por quê? Porque quando a gente publica um artigo, os direitos autorais não são mais do autor, eles passam a ser da revista. Então, por isso que é importante que você peça autorização para usar no seu trabalho, mesmo que o artigo seja seu, certo? Porque senão isso vai configurar um plágio. Então, para você ter acesso a essa autorização, é um passo a passo muito simples, certo? É basicamente uma compra, como se compra qualquer coisa online. A gente tem um e-book chamado Os 8 Erros Mais Comuns em uma Dissertação ou Tese e Como Resolvê-los. E dentro desse passo a passo, a gente tem lá como que você vai pedir a autorização da revista. Então, vai aparecer também aqui nesse vídeo o link para esse e-book, onde você vai ter acesso a esse passo a passo para pedir a autorização da revista, tá? Já em relação às referências, você vai ter que ter um alinhamento à esquerda e um espaçamento simples. Então, vamos lá. A sua referência 1 da lista, alinhada à esquerda e espaçamento simples. O tamanho da fonte deve ser 10 ou 11, de acordo com o que você padronizou lá, tá? Entre cada referência, você vai deixar um espaçozinho em branco, para dar um espaço e elas não ficarem todas juntas. Além disso, o nome lá, referências, que você coloca em cima da lista, né, para anunciar a sua lista de referências, ele não pode ter numeração. Então, por exemplo, não pode ter lá número 5, conclusão, número 6 não pode ser referências. O nome referências é sem numeração, certo? Por conta disso, ele pode ser centralizado. Então, preste bem atenção, porque nós tínhamos um hábito diferente de fazer as referências e essa agora é a nova regra. Então, resumindo, a ABNT, né, ela cobra pelas referências pelas normas que ela produz e ela não cria normas apenas para textos acadêmicos, né? Nós podemos conseguir ter acesso a essas normas sem pagar através dos manuais que as bibliotecas das universidades disponibilizam, e também através das instruções normativas dos programas de pós-graduação. Além disso, é interessante que você busque principalmente nas instruções normativas, quais são os elementos de digitação que você precisa formatar lá no seu texto para que ele fique dentro das normas. E aí você pode conferir essas normas atualizadas assistindo aqui esse vídeo. E aí, o que é que você achou do vídeo de hoje? Você gostou? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida ou se você tem sugestão para outros vídeos, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você receber os nossos conteúdos semanalmente, né? Todas as quintas nós temos conteúdo novo aqui no canal Seja PhD. E caso você tenha algum amigo que também precise dessas dicas, não deixe de compartilhar com ele, compartilha nos seus grupos de WhatsApp também, para que todo mundo não tenha mais mistérios na pós-graduação. Tchau, tchau, até a semana que vem.